Salve, tá começando mais um SamuCast. A gente vai fingir que a gente não tentou gravar esse negócio 3 vezes, beleza. Tá todo mundo cansado? Tá. São mais de 11 horas? São. Vontade de bater o Danley? Tá. Na força, na raça e no ódio. Brincadeira, a gente ama vocês. E se você tá vendo isso aqui, você é um privilegiado. Se você tá vendo na íntegra, né, no caso. Porque você tá no grupo do Salto Triplo, parabéns. Desejo boa leitura. E você já deve estar lendo muita coisa, né? Então aqui a gente vai discorrer um pouco sobre Mateus e Marcos. E você também pode mandar perguntas. Se você está no grupo do Salto Triplo, você pode mandar perguntas ou, enfim, coisas que iriam compor essa pauta, porque a gente não se deu o trabalho nem de fazer essa pauta. Aí zoou. Em 1994, sabe o que aconteceu? Rei Leão foi lançado. Rei Leão é o... Achei que ele ia falar nada. A Disney lançou Rei Leão em 1994. Caso você não conheça Rei Leão, é aquele filme... Você deve ter acompanhado pelo menos o remake que foi feito, né? O live action lá, que foi em 2019. Que é a história de Simba. Simba, que é o filho do Mufasa, e que ele é um leão que ele sonha se tornar rei, porque, enfim, o pai dele era rei. E, enfim, um dos requisitos, ou requisito principal para você ser um rei, é você ser filho de... Eu tô falando estressado, né? O Simba iria se tornar rei porque ele era descendente de Mufasa. Então, esse é o requisito mínimo, né? É o principal requisito para você ser rei, é você ser filho de rei, obviamente. E é por isso que destaca-se tanto a hierarquia, se destaca tanto a genealogia de Jesus no início de Mateus. A gente vai falar um pouco sobre Mateus e Marcos, que são os dois livros que estão aí, né, no cronograma de leitura do Salto Triplo. E a gente percebe um detalhe que Mateus ele já começa falando sobre genealogia. Inclusive, a gente tem uma pergunta sobre isso que mandaram pra gente lá no formulário que a gente fez e mandou no Salto Triplo. Caio. Xaropinho. Peraí. Mateus 1. Isso. É isso. Mateus 1. O cara falou, essa pergunta é Mateus 1? Olha lá, no capítulo 1 de Mateus fala sobre a genealogia de Jesus. Pouco se é comentado sobre o assunto. Seria uma ótima abordagem para o SamuCast. Verdade, falando da parte Pai, Deus, Espírito Santo, Jesus. Pronto, acabou. Essa é a genealogia de Jesus, valeu, obrigado. Qual a próxima pergunta? Mas na genealogia de Jesus é muito importante que o Mateus ele descreve logo no início, porque Mateus ele escreve para os judeus, né? A gente vai falar isso várias e várias vezes aqui. Mateus ele escreve para os judeus, então para eles era muito importante a descendência do Messias, né? Porque tinha profecia de que realmente o Messias viria da linhagem de Abraão, afinal Abraão é o pai da fé e papapá. E ele inicia o livro de Mateus com essa é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Então a gente tem que ele é descendente de Abraão, que era o pai da fé, é de onde viria o Messias, e é descendente de Davi, ou seja, da descendência real, né? Descendência real. Por isso que eles se confundiram tanto, porque eles achavam que o Messias viria e seria rei de fato, né? Seria um rei político, digamos assim, né? Ele seria um... Sim. É verdade, por isso que os judeus, porque tem essa... Muita gente não entende, mas tipo assim, os judeus, eles não acreditam que Jesus era o Messias, porque uma das profecias fala que Jesus ele ia vir como um rei e tal, não sei o que ele ia governar, estabelecer o governo. E quando Jesus veio, veio no jumento. Nossa, ficou muito grosso. Mas nasceu na manjedoura e tal, não sei o que, entre os pobres. Eles falam, pô, esse não é o Messias, mano. Você não é... se a profecia falava que ele ia vir como rei, o cara nasceu no meio dos pobres, possível, não tem como. Esse é um dos motivos pelo qual quando ele entra em Jerusalém, montado no jumentinho, a galera balançando os ramos lá e tal. Por isso que a galera gritou Hosana, né? A galera gritou Hosana, tipo, pedindo pra ele livrar eles do sofrimento do Império Romano, né? Então ele queria que Jesus virasse um líder político ali. Então, tipo, Hosana ali no questão de... Hosana é salva-nos, né? Mas é salva-nos, no caso da opressão aqui do romano, né? Eles queriam que Jesus fosse realmente um líder político, um revolucionário, que chegasse lá e, tipo, tirassem os judeus daquela situação enfim, política que eles se encontravam, que era... Então, por isso que eles clamavam por uma salvação. Mas eles clamavam por uma salvação terrena. E por isso que demorou... A galera não entendeu quando Jesus disse que o reino dele não era daqui e que ele não veio para trazer esse tipo de salvação que eles queriam. Ele veio para salvar eles dos pecados e não da opressão do Império Romano. Tá? Rapaz, se prolongou por muito tempo nesse sofrimento do povo pelo Império Romano. Porque, ó, para pensar, Jesus veio, isso já estava acontecendo. E lá, depois de muito tempo, já com Paulo,
com Paulo que era Saulo, ainda tava acontecendo. Porque Porque o Império Romano. eu Você sei, mas você lembra das suas aulas de história, com Não, eu certeza. sei, Se você rapaz. for ver, o Mas Império Romano foi entenda que o tipo assim, Império o Romano. povo sofreu por muito tempo sem Com certeza. nada. Não, mas o Império Romano foi o único império que, de Só certa piorou, forma, não entendeu? acabou de certa forma, velho. Acabou não, foi fragmentado. Ele foi fragmentado. Que é o... É, a última pedra da estátua. Da estátua, eles falam que escatólica. são 10 tribos da Europa, que hoje é a Europa e tal. Exato, tal. exato. Não, mas Os o que eu tô visigodos, querendo- os o que eu tô querendo vários, dizer é, design. tipo, ao Na verdade, ponto do povo sofrido, Isso é entendeu? escatologia. Ok. Não pode falar agora. Aliás, a gente está falando de Mateus. Mateus, dentre todos os evangelhos, é o que traz mais referências escatológicas e soteriológicas Mas por que falar também. disso agora? A gente vai explicar Vamos isso. lá. Calma, não. Partindo do pressuposto, de novo, de que as pessoas não conhecem esse termo. Não, eu ia explicar, mas você não desculpa. deixou. Principalmente em Mateus 24. O que é escatologia e soteriologia? Escatologia seria... Vai ter aqui na minha mão? Não. Não. Ah, Ele quer ser o falador full. tipo, aqui. Não, escatologia seria... porque não vai ser editado. Escatologia seria o estudo do fim dos tempos. E a soteriologia, o estudo da salvação. Mas se você lendo também os asteriscozinhos que tem no decorrer dos relatos, Referências cruzadas. você entendeu pelo menos parte disso, pelo menos em Mateus 24, que é fantástico. Mas, e só fazendo uma observação no comentário ali dos judeus também, é que os judeus acreditam que Jesus foi um profeta, né? Muito significativo. Só que nem todos não acreditam que Jesus foi realmente Jesus. Esses são os judeus messiânicos. Judeus messiânicos. Os que acreditam em Jesus. Pra galera que pode não entender. Até porque de fato não existia cristão, né? Então todo mundo acredita. Na verdade o primeiro cristão foi Jesus. De fato. Talvez o último também. Tem uma música assim, não sei o quê. Glória a Deus que ele me faça o último cristão. Kivitz. A maioria Não, são heréticos. não. Outro filme São que relata heréticos. muito bem essa parada do sofrimento do povo romano, que é tipo aquele Paulo, discípulo de Jesus, o filme, só em 2018. Caraca, mano, relata muito bem, porque fala daquele governo de... Que a gente tava comentando agora, daquele rei, acho que não sei se era... Do imperador de Nero, você tá falando? É, de Nero. Exatamente, que mostra muito claro ele queimando a galera no meio da rua. tem uma parte que o Lucas tá andando pela cidade assim, aí ele olha pro lado, tem uns corpos assim pendurados numa coisa que de queimando assim, e ele olha. Nossa, Tem uma pergunta sobre contexto também que eu acho legal a gente... Vamos nessa, xaropinho! Ele não tem mais empolgação. Ele está cansado. Ele tá cansado que ir pra casa. Às 15 horas que ele tá gravando isso aqui. Tá. Esse rapaz já foi melhor. Já foi mais empolgado. Rapaz. Pergunta idiota. Brincadeira. Não, é pra ler do contexto, pra gente conseguir. Ler do contexto primeiro, que é mais importante, depois a gente consegue discorrer as outras, que é, Mas- que é mais rápido. Ah, tá. Contexto do evangelho. O contexto do evangelho. Aí só perguntei. É só isso. Obrigado. Essa é a sugestão, né? Não, lá, contexto do evangelho. A gente aqui falando, lembrando que a gente tá falando de Mateus e de Marcos, né? Então, contexto de escrita. Mateus foi para os judeus e tal, e é por isso que tem tantas relações com as profecias do Antigo Testamento, porque aquelas profecias estavam muito relacionadas com o povo judeu e tal, porque eram as profecias que veio de lá. Profecias que Tô eram acreditando para o que povo vai- judeu, né? Profecias para o povo E judeu. os ditados, por né? isso. E os ditados, tem coisa é. que a gente não entende que é E tá, ditado. tem a gíria, muita gíria lá, e por isso Mateus não explica as coisas que ele fala que a gente não entende, porque tipo assim, era para aquele pessoal que já entendia e convivia com aquilo, né? Ok, Marcos. E Marcos, né, já era para os romanos, né? Os romanos que eram convertidos. Foi escrito para os romanos que já eram Já eram convertidos, convertidos, já né? professavam a fé, mas estavam sofrendo ali no Império Romano, no contexto de Nero, né, cara? Que ele queimava e colocava os judeus na arena. Você deve ter essa imagem aí meio abstrata na sua mente das suas aulas de história e talvez de alguns filmes que você viu, né? Sobre perseguição dos cristãos e tal. Mas é meio
nesse contexto que Marcos escreve. E é importante falar também que Marcos é o mais simples, né, dentre todos, é o livro mais fácil. Compacto. É tipo um compacto mesmo. E ali Jesus é descrito como servo, né? É tipo, foi um livro escrito como incentivo para esses caras. Pô, os caras estavam morrendo pelo evangelho. Os caras estavam... Hoje a gente... Eles nem sabiam direito porque eles estavam morrendo, né? Não, eles sabiam, porque já existia e tal, tinha os relatos. É escrito ali 50, 60 depois de Cristo. Então, o evangelho era passado assim, né? De boca em boca e tal. Mateus e Marcos ali estão brigando para qual que é o primeiro que foi escrito. Eu acredito que tenha sido Mateus, até por Mateus ser discípulo, certo? Por Mateus ser discípulo. Marcos também foi, mas não foi um dos 12. Marcos, 70, a ideia que a gente tem concisa ali é que Marcos foi um dos 70. Quando a gente tiver no salto em Lucas, a gente vai ler sobre isso, né? A gente não tá. Não tá, mas enfim. João Marcos. Mas é bem nesse contexto aí, contextos diferentes para funções diferentes. E Marcos é legal que é legal a observação que ele nem tinha pretensão de a galera, tipo, conhecer o livro. É mais pra, tipo, um grupinho ali, entendeu? Sabe aquela banda indie? Aquela banda que solta um CD e não avisa ninguém, aí do nada. Nossa, top 2 da Billboard. É igual o Samucast. É igual o Samucast. É igual o Samucast antes do Ulisses, que hypou. O Marcos sofreu A gente fazia. História, né, velho? Ô, agora eu pensar. O Marcos é o primeiro cara a fazer a galera gritar peladão na história, né? Pois é, a gente não explicou isso aí. Se quiser explicar, explica. Fala aí, Teu, você que é o cara que você que é o cara manja muito de Mateus, de Marcos aí, ó. E o pior que eu nem lembro de estar mais. Tá lá em Marcos. Tá em Marcos. Pô, tá aberto aí, não? Curioso, não, tá não. 10h51, não? Rapaz, isso é bom. Quem vai agora? Nossa, é Matheus. Volta pro menino lá. Matheus, Marcos. Vai, Matheus, falando Lucas e sobre João. Marcos. Esse é o melhor Samucast aí, já gravou. Beleza, galera. Beleza. Gente, fala a verdade. 8 episódios. Eu acho que, tipo assim, no 2 já devia ter parado. Né? Fala sério, velho. Vamos. Você quer ver Sem comentário. Bora. Vai. Com certeza você já terminou o livro de Marcos, porque não está datado esse podcast, né? Então você já terminou. Tá lá no versículo 51, do capítulo 14, perdão. Vai falar sobre um relato de 2 versículos que você deve ter prestado atenção, que é muito relevante para toda a história. Seguia um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Então você deve ter lido isso e sei lá, você deve ter pensado, pô, isso aqui tá fora do contexto. Ou pelo menos se tá dentro do contexto, eu não entendo. Por isso que a gente tá aqui. Pra te ajudar. Pra complicar mais ainda. Mas enfim, a ideia aqui, inclusive a teoria mais aceita, é de que esse homem que saiu desnudo é Marcos. Aliás, João Marcos, como era o nome dele, né? E por que ele saiu desnudo? A teoria, a ideia... Por que, Matheus? Deus, por quê? Você pode falar um pouco mais sobre isso? Pode falar, Matheus. Eu nunca ouvi você falando sobre isso, Matheus. Eu nunca vi, é a primeira vez mesmo. Eu nunca ouvi Matheus falando. Pois é. Eu nunca ouvi Matheus falando. Tá, não é a terceira vez que a gente tá falando a mesma coisa. Não é dessa primeira vez que ele tá falando isso, não é? Mas por quê? Quem que era esse homem e o que eles falam que era? A coisa mais aceita é que esse homem, na verdade, era Marcos! Nossa! Uau! Que revelação! Bota aquele tema da Avenida Brasil, assim, todo mundo. Bota exclusivo na tela! Exclusivo aqui, gente. Tem nenhum outro Samucast
cast que você... Ele não era discípulo, ele não era um dos 12 discípulos, sabe? Inclusive, Se tem, você era dos procurar 70. Salmocast no YouTube, você não vai achar essas informações. tem um assim, que é inclusive que hypou. Assim, ó. 10 mil. Tem um que tem exclusivo, que é o que hypou com Ulisses. Na moral. Mas enfim, por que eles falam isso? Porque a ideia é que Judas, quando foi trair Jesus e levar o pessoal para prender Jesus, eles não sabiam que Jesus estava onde ele estava. Porque eles foram até onde Judas estava até aquele momento, né? Que era A casa. nascer e tal, na casa. Aí Jesus sai com mais 3, né? E Judas sai também. Mas Judas sai antes. Aí Judas deve ter chegado na casa. A ideia é essa. Judas chegou na casa, Marcos viu o tumulto e com quem que ele estava acompanhado, entendeu mais ou menos o contexto e saiu para avisar Jesus. Só que aparentemente Marcos saiu tarde demais. Entendeu? Ou qualquer outra ideia. Que Marcos chegou a tempo, avisou Jesus, mas na hora de fugir, porque quando prendem Jesus, os discípulos metem o pé também. Na hora de fugir, alguém deve ter pegado nas vestes de Marcos, ele meteu o pé do jeito que ele estava mesmo, do jeito que ele veio ao mundo. Então, essa é mais ou menos a ideia. E eu nem lembro mais do contexto mais. Marcos, Por que a gente tá primeiro falando vilão da isso. história. Gente. Isso aqui, ó. Enfim, Isso aqui é exclusivo, cara. Você já viu isso aqui? não, isso não é exclusivo não. Isso aí tem em todo... Em todas as bíblias. Você já viu isso em um podcast? Hein? Um podcast ruim? Cara, e me parece muito autobiográfico, porque só tem esse Marcos. Quer dizer, eu nunca vi em outro, né? Se Eu acho você que o Marcos achar- ia querer colocar aqui, tinha um cara correndo pelo lado no meio deles. Pois Pode é. fugir. É igual o João quando coloca que é o discípulo amado, amado, ideias. Mas vamos pra pergunta. Caraca, né? Como cara que, né, a diferença, né? Um coloca que é amado, outro correu pelado. Mas enfim. Xaropinho! Pergunta! Pelo amor de Deus, como... Rapaz! Amém, vamos lá. A parábola do joio e do trigo. E algo que me chama a atenção em muitos aspectos. Ah, não. Pera aí, eu me confundi porque tava sem vírgula. Muito coerente. Tava sem vírgula. A parábola do joio e do trigo é algo que me chama a atenção em muitos aspectos. Esperar o joio crescer não matou o trigo, mas mataria se arrancasse ele de novo. O joio apenas se destacou de maneira ruim. Podiam comentar a visão de vocês sobre essa passagem e indicar algum filme ou música sobre ela. Rapaz, cara, essa pergunta é mais complexa do que eu tinha imaginado. Da parte da música, né? Ele só leu a metade, tá ligado? Agora ele não... Olha só, gente. Na terceira vez que a gente leu a pergunta, apareceu uma outra parte. Não, essa parte eu nunca tinha lido. Pergunta! Ele leu 3 vezes, pela metade. Aí agora ele leu a parada completa. Exatamente. É porque o telespectador não deve estar entendendo, mas eu vou explicar. Até esse momento, a gente gravou 2 vezes. Essa é Umas 3 vezes. 3? Não, até esse momento não. Antes a gente parou antes. Terceira, no caso. Não, a gente gravou 3. Não, acho que foi 2. Eu acho que na terceira, a terceira que você tá falando, a gente parou, só que parou antes. Ah, Enfim, explicando pro telespectador. Ouvinte, na verdade. A gente já gravou isso aqui, o que a gente falou tudo, pelo menos umas 3 vezes de formas diferentes. Essa é a terceira ou quarta, enfim. Mas a gente só vê até essa parte. Então a partir daqui é tudo novo. Tudo se fez novo. Lê de novo a pergunta aí, cara. Vamos lá. Lê de novo a pergunta que eu não entendi nada. A parábola do joio e do trigo. Ok? É algo que chama muita atenção. A pessoa fez a pergunta. Ok? Vamos lá. Esperar o joio crescer não matou o trigo, mas mataria se arrancasse ele novo. O joio apenas se destacou de maneira ruim. Podiam comentar a visão de vocês sobre essa passagem
e indicar algum filme ou música sobre ele. Eu tenho a música. Qual música? Huckmacher. Todo sentido. De 8. Não, sério. Qual parte você falou? Não, porque a ideia do... Ah, pô, faz sentido, verdade. Que é a explicação da parada. Faz Então sentido. fala. Falei. É música? Mais o quê? Música, filme. Música ou filme? Música, filme. Só música e filme. Mais nada. Tem mais nada. Você pode comentar mais coisa, pô. Eu acho que a pessoa. Não, a gente está limitado a música Então e fala da filme. música. Tem uma música também sobre esse negócio aí. Então fala lá. Aquela eu música acho que a que pessoa vocês se ficavam muito direto. Eu leio, eu tinha um livro aí. O que mais? Eu acho que a pessoa não se importaria. Fala assim. Eu acho então Comenta aí a coisa que... Não, Talvez ela falou só. Comenta, mané. não comenta você. Que vê a careca. Que ódio, fica Mas pra cá. comentar o quê? Eu não entendi. Ela pediu pra... Ela quer saber, tipo assim, tem um livro, tem algum filme. Cara, que ela- faça Não, relação ela pediu o com- seguinte. É ela pra mesma? Não, pediu pra comentar. A pessoa que comenta a Pode ser parábola. um- Ela mesma? A pessoa que comenta a palavra do Joio. Quando eu li essa pergunta, antes estudando, o que eu entendi? O que ela tava vendo, por que não arrancar isso antes, desde o início? Por que não tomar medidas no início? Mas é que tá, você Qual é a arrancar nossa as coisas, matar o visão? trigo. Qual é a nossa visão sobre essa parábola? E se a gente tem alguma coisa mais plausível, mais palpável pra comentar, como um Mas livro, ela uma mesma música, um filme? explica no final da. É, porque ia morrer, né? Não, ela entendeu bem. Não, Tá, mas você beleza. entendeu bem. É isso. Vamos dar esse vamos para esse Só contexto. que dando. Como é que a gente vê isso hoje em dia? Tipo assim, um amigo seu que vem pra igreja com você e aí se... Pô, a mesma o vibe, esquema cara. da roda dos esclarecedores. Pode ser bem isso. Mas a ideia da sugestão de alguma coisa Salmão, de galera. Huckmacher foi justamente dessa dualidade, né? Dessa dicotomia. Mas você tinha outra aí, fala aí. Não, mas é isso mesmo. Como Não, assim? tem que dar outra sugestão Como pô, assim pra você menina. disse? Ela não quer um só. Ela quer música? Não, a gente nem sabe se é menina. Pode ser um menino? Pode ser. Ela, a pessoa. Ela é a pessoa. O pessoa. Ah, tá. Pode ser O todas. pessoa. O pessoa. Ele. Pô, mas vocês falam mais sobre esse livro, Elu. velho. Fala mais sobre esse livro aí, você comentou no Que livro? Hulk Marx, ela... Mas, não, Mas tem o livro. tem a o arte não livro precisa e de a música, né, no justificativa. caso. Fala do livro. Os dois são bem bons. Tá, mas o que o livro fala mesmo? Então, o livro fala dessa ideia de arte, cultura, que a gente, inclusive, já falou em um podcast. Qual, Darley? Soundcast volume 4, que a gente falou com a Stephanie. E teve o 5, que a gente falou que foi o hypado, moleque. Foi hypado. Hypado. A gente falou 3 vezes já. Tamo andando de Nike todo dia, graças a Deus. Ó, Foi o 5? 1K e 300 views, eu acho. Foi 5? Foi o 6, menino. Não, é Eu o nem 4. lembro. O 4 é brincando com o sagrado e o 5 é brincando com o secular. O 5 é com o Ulisses também junto. Foi o 5. Mas a gente cita isso aí um pouquinho lá, se você abrir no Spotify. É essa ideia, arte e cultura. O que pode ser arte, o que pode ser definido ou encontrado ou aceito como arte, o que não pode, cultura e tal. Se você comprar o livro, inclusive tá R$25 na Amazon. Eu não sei porque eu tô fazendo Tem um a link de propaganda. afiliado aqui embaixo se quiser comprar esse livro. Mas o livro é bem bom, a música é muito boa porque Marcos Almeida, né, meu amigo? Marcos Almeida. Nada a ver. Porque Marcos Almeida é palavra antiga. Porque o Marcos Almeida entende o livro, entende o autor, como C.S. Lewis é fantástico. Nessa ideia assim. É porque são Você tá visões. comparando o Hulk Marca com o C.S. Lewis? Sim, tô. Tô, ué. Igualzinho. Igualzinho. Mesma Não, são, Igualzinho. são coisas diferentes. É porque você deve estar pensando aí na ideia que C.S. Lewis só escreveu Crônicas de Nárnia e, sei lá. É assim que a gente conhece ele, né? Com Não. Crônicas de Nárnia. Não, mas eu tô falando que a ideia do Huckmacher sempre foi de falar sobre arte em si, tá ligado? C.S. Lewis fala sobre isso também. Não, mas a visão do Huckmacher é uma visão, tipo, de arte em questões acadêmicas, enfim, de como estudo mais da arte pra além da espiritualidade, pra além disso tudo, pô. Não entra tanto na questão de, tá ligado? É pelo fato dele ser cristão e ele bem de C.S. fato. Lewis
ele parece que ele vomita mais isso, né? Tipo, ele não consegue não falar disso. Inclusive, é um negócio que eu discuto muito com o pastor Thiago, talvez ele esteja vendo isso aqui. Ou não, eu acho que ninguém tem saco pra assistir isso aqui até agora. Mas... Se você tem, comenta aí embaixo. Se você... Smashing Pumpkins. Comenta aí. É um negócio que eu... Pra ver se você chegou até aqui. Que eu, inclusive, não curto muito. Não sei se você gosta. Não, da escrita do C.S. Lewis. Porque tudo que ele escreve... Porque nos livros dele, por exemplo, Trilogia Cósmica, que é um livro de ficção fantasia. Ele escreve e no começo do livro ele já coloca: esse livro é só ficção. Parafraseando, é isso. É só ficção, não tem nada a ver com outra coisa, com Bíblia, nada. Inclusive Nárnia. Ele fala que Nárnia não tem nada a ver. Mas o que ele fala, que inclusive o pastor Thiago diz que é o sentido do livro dele, O Peso da Glória. Que ele não consegue escrever sem falar sobre. Mas isso aí a gente discorreu muito bem no Salmocast 4, de que você faz, quando você tá, de fato, leva uma vida de cristianismo, aquilo faz parte da sua cultura e da essência de que você é, e quando você coloca aquilo em obra, qualquer coisa que você não faz, vai sair. Vai ter aquilo. Tudo que você vai fazer vai sair daquele jeito. Com certeza. É igual quando perguntaram pro Lutero como é que ele faz, como é que o cara fazia pra ser um sapateiro cristão, tá ligado? Pô, boa. Não, falei da literatura que particularmente... Ninguém lê, velho. Ninguém lê. Vamos pra próxima. Fica essa crítica aí, juventude. Vamos lá. Próxima pergunta, Xaropinho! Meu amigo Stuart Liro. Beleza? Aqui, mano, eu vou emendar umas duas perguntas aqui. Vai emendar duas Vou emendar duas perguntas, sim. Não, porque, tipo, tem uma pessoa falando aqui que gostaria que vocês comentassem sobre o capítulo 5 de Mateus. E aí é outra pergunta falando para vocês comentarem sobre os milagres e pós-milagres do capítulo 8 e 9. Vamos lá, capítulo 5 de Mateus, a gente tem o Sermão da Montanha. Ou Sermão do Monte, como algumas pessoas gostam de chamar. Eu prefiro Sermão da Montanha, eu acho mais legal. Não sei porquê. Se não me engano, eu acho que o cara, não lembro quem foi que falou, mas foi um cara, tipo assim, muito away, que não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com teologia, não tem nada a ver com nada. Ele é um cara, tipo, sei lá, Gandhi. Deve ter sido ele, não sei. Um cara assim, tá ligado? Nada a ver. Falou que esse... Acho que, se não me engano, foi Gandhi mesmo. Eu tenho que ver depois. Não, eu tenho que ver isso depois. Mas eu acho que... É o Mahatma. Ele falou que, tipo, o Sermão da Montanha é, tipo, o poema mais lindo que existe no mundo, assim. E é se eu não me engano, tipo, tipo assim, a instrução mais linda que existe no mundo. Tipo, se a pessoa seguisse tudo que foi instruído no Sermão da Montanha, a pessoa, tipo, a vida dela seria perfeita, entendeu? Se ela seguisse o Sermão da Montanha em si. Se a vida fosse perfeita, né? Se você seguisse o Sermão da Montanha, sua vida seria perfeita. Essa que é a tese, entendeu? Porque, de fato, é um sermão que... Cara, olha as instruções aqui. É porque o negócio é que é muito difícil você fazer tudo que tá aqui. Esse que é o lance, entendeu? Esse foi o primeiro sermão de Jesus, né, também. Esse é o primeiro sermão de Jesus, assim. E eu acho que o mais interessante é no finalzinho, né? Que você vê no capítulo 7, que você tem aqui, ó. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com sua maneira de ensinar. E ele não era como os mestres da lei, pelo contrário. Ele ensinava com a autoridade dele mesmo. Ou seja, os mestres da lei, diferentemente dos mestres da lei, os mestres da lei ensinavam pro povo... E o povo estava acostumado a ouvir os mestres da lei ensinando, e era aquela coisa mais assim. Mas Jesus, ele ensinava com uma autoridade que vinha dele mesmo. Afinal, ele era o próprio Deus falando de palavras que ele mesmo... Era palavras dele mesmo como Deus trazendo para o povo, entendeu? Então, por isso que o povo se encantou pela maneira como Jesus ensinava. Porque Jesus cativava o coração das pessoas, entendeu? E esse que é o grande... Eu acho que o Sermão da Montanha e o Sermão do Monte, cara, não tem como a gente comentar tudo, porque, enfim, eu acho que você tem que ler, é isso. Eu imagino que a pessoa tem... E a pessoa leu, né? Não, mas a pessoa tem, tipo, eu quero que eles comentem os 3, né? Os 3 capítulos, no caso. né? Tá, no capítulo 6, né? Não, no capítulo 5, perdão, começo, no início. A gente tem a verdadeira felicidade, né? Jesus começa a falar da verdadeira felicidade, as bem-aventuranças. A gente tem sobre ser sal da terra e a luz do mundo, que disso veio a banda Sal's Band. E tem a igreja Sal da Terra. E a igreja Sal da Terra. Salve aí pra aquela pessoa que fez um Salmocast com a gente.
segredo, é segredo. Vai no Spotify, que você acha? Fala sobre a lei de Moisés, né? Um pouquinho. Fala sobre as leis, né? Os mandamentos. Fala sobre como você lida com o ódio. Como lidar com o adultério, né? As instruções acerca do adultério da esposa, né? E também do divórcio. Fala dos juramentos, que você não pode jurar, né? Não quebra promessa. E fala, não, você não pode jurar nem pela terra, nem por nada. E aí você tem sobre a vingança, ainda no capítulo 5, né? E sobre você amar os inimigos, que pra mim é uma das coisas mais difíceis nos tempos de hoje, visto que tá todo mundo matando todo mundo. A gente veio comentar sobre o sermão, né, da montanha, não sei, aí... Milagre e pós-milagre. E os milagres e pós-milagres. Era tipo falar sobre os milagres que Jesus realizou, que de fato são inúmeros. Aqui do 8 a gente tem a cura do leproso, tem a cura da funcionária, da empregada do oficial romano, a cura do paralítico. E como que é Não, a cura do paralítico é no capítulo 9. Mas você tem como que é a vida das pessoas após esse milagre. Eu acho que é essa que é a pergunta, né? Porque, de fato, quando a pessoa recebe o milagre, a vida dela, de fato, muda. Nem todos que receberam o milagre seguiram a Jesus. Mas muitos certamente levaram sua palavra, pelo menos, a um alcance bem maior. Até porque causava muito impacto, né, mano? E tanto que aqui no capítulo 8 já fala, né? Mostra muito claro isso quando lá na cor dos demônios, quando eles estão expulsando aquele monte de demônio lá. Então a galera até fala besteira, fala que Jesus está expulsando demônio porque ele tinha... Porque ele era Beelzebub. Ele era Beelzebub, ele era rei dos demônios e tal, não sei o que. Ele fala que reino dividido não prospera. Prospera, isso mesmo. Até porque se E os até os demônios entendem isso, viu? Até os demônios entendem. Ouviu o seu ignorante, Ouviu arrogante, galera da que panelinha? paga de Nicodemos aí na internet. É sobre você. Tá ouvindo? Você? É seu. Tô brincando. Você mesmo aí, Vou cortar isso aí, né? teólogo de Twitter, bora. Tá, próxima pergunta então. Próxima pergunta, xaropinhos. Uma explicação mais profunda sobre chamado e propósito. Nada. A explicação mais profunda para propósito. A grande comissão. Cara, acho que é isso aí que define chamado, principalmente, porque é o que foi chamado pra fazer, mano, é isso aí. Jesus chamou, prega, fala a palavra, vai pelo mundo e converte todo mundo, fala, não, amor, porque você tem que falar mesmo, tem que ser, a gente tem que falar. Você fala, você não fala, você tá errado, tem que falar. Tem que começar a falar, nego. Você ama as pessoas? Você ama, você tem que querer o melhor pra elas. Qual é o melhor pra elas? Jesus. Pronto. É igual crossfit, a galera que faz crossfit gosta de falar pros outros que faz crossfit porque quer que as pessoas façam crossfit. Entendeu? Vamos abrir Mateus 9? Mateus 9:9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado... Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou, Fez um pé de fundo e foi embora. E é aquilo que a gente falou, né, mais ou menos. Mas que não tava gravando. A ideia também da culpa de Mateus por ser judeu, julgando outros judeus, cobrando de outros judeus. E a cobrança não era sutil na época, talvez ele andava armado, com segurança, muito provavelmente. Armado com segurança. Então, quem olhava, ele trabalhava, era um judeu trabalhando para os romanos. É tipo um agiota cobrando as pessoas hoje em dia? Não, agiota, porque não expressava o dinheiro, não existia esse não era crime. Mas enfim, a cobrança. Mas o estilo de cobrança, a agressividade, a violência, a questão de ter segurança, espancando as pessoas, quando ele falava, dá o dinheiro. Mas essa questão aí é tipo um cara que ele era favelado, vira policial pra espancar os amigos dele. Basicamente. Espancar a galera que roubava ele. Tá ligado? O cara vai... Talvez não, porque os publicanos eram um pessoal letrado. Então não era tipo, favela... Marginais, né? Era um Tá pessoal... falando que o pessoal da favela não tem cultura. Mateus é contra a cultura da favela. Aliás, os judeus, no geral, eles são letrados. São bem Né? inteligentes. Desde criança eles são instruídos a aprender o A Pentateuco. ler, a falar, E tal. a comer, a tomar É o banho. nível de memória. Mateus declara ódio à sabotagem. Mas é bem essa ideia. Essa daí, cara, então, tipo assim, a questão que a gente pode tirar disso é que Mateus era um otário.
Mateus Mas era ele era mesmo. um... Mateus, como Era você, assim como que eu, Deus era um veio. otário. Todos nós. Era um otário até conhecer Otário, Jesus. otário aqui, ó. Ele era mesmo. Dois otários aqui, ó. Mais otário ainda aqui, ó. Falando que é otário. Mas você, por que Mateus era tão otário? Porque Por que, Alan? os judeus olhavam pra ele e falavam, pô, Você tá otário. tá, tem os romanos, ó. A galera veio, tá aqui, tá massacrando todo mundo, tá dominando isso aqui, tá roubando todo mundo. Mateus faz o quê? Ele é judeu. Em vez de ele ajudar, aí o que ele faz? Ele cobra a gente, esse mané. Ele vai lá, vai vir pro lado de... Sentimento de Porque é noção. otário, tipo, Próxima pergunta. você vai... Não, acho meio que Ô, tinha que responder na moral. Que Mas a gente respondeu. a ideia da vocação. Ah, é verdade. Assista o Cast 6. Assiste o Sim, Salmocast. só um Cast cast 6, 6, tem tem entrevista. E a gente vê vários exemplos de realmente de que pessoas que seguiram o chamado, a gente vê os apóstolos que, enfim, Sim. pegaram essa parada da grande comissão e levaram a sério, coisa que a gente devia estar fazendo também. De Moisés também a gente fala. Nossa. É, de Moisés, que, meu Deus do céu, cara. Cara, é um episódio inteiro só sobre isso, não tem muita coisa lá. Tem muita coisa. E... Não é só 8 minutos. Você puxa no Spotify tem lá 30 minutos. Tem 30 minutos. Você vai... Inclusive, Você vai olha aguentar só, tudo olha tudo? só, olha só. Você que tá aqui, você que acompanhou até aqui agora, eu vou te dar um presente. Esse episódio, a gente achou ele na íntegra, em vídeo. E eu vou estar disponibilizando ele agora no link na descrição. Lá no finalzinho, assim, vai estar um linkzinho. Sem descrição nem nada. Esse link é pro Salmocast 6, o vídeo inteiro na íntegra, se você quiser assistir. Tem ele, eu descobri hoje e já upei já. Ah, legal. o pastor. É, com o pastor. Ah, tá. Com o pastor do... Olha que legal, Céu, eu gosto de Olha que legal, eu gosto de ver. Pô, mas ficou muito bom esse episódio. Eu lembro que a gente gostou muito de fazer ele depois, a gente comentou até depois. Não, porque, pô, tem, você faz vários episódios, É mas porque as alguns gravações você olha e deram fala, certo, caraca, né, velho, esses ficou muito melhor. Porque a gente tinha pauta. Sim, verdade. Vamos pra próxima pergunta. Próxima Beleza. pergunta. Pra finalizar então, Tá doido, é a última pergunta. Não, pô, não. Tem um Sim, monte de gente. pergunta. É a Tinha última um monte pergunta. não, mano. Porque, Era- tipo, tem tinha algumas muito. coisas que, por exemplo, teve uma pessoa que botou deu branco, kkkk. Vamos lá, deu branco. Teve uma Pô, pessoa que Branco, mandou Jesus bem assim. é a favor dos brancos? Para de criar Teve uma pessoa que mandou bem assim, Tá. perguntas e respostas. Ah, tá. Ela queria perguntar. Não dá pra saber? Teve uma pessoa que É, o que a gente tá perguntou sobre fazendo. as novas músicas do Danley. Ah, esse aí eu acho que é conveniente falar sim. Então vamos falar. Conveniente com a pauta, falar sobre... Cara, vamos falar sobre coisa que tá na pia da pauta, que é importante mesmo, velho. A gente não falou até agora. Sobre Jó, velho. Não, corta essa parte, mas vira aí pra gente perguntar de Jó mesmo. Pra gente. Sei lá, né? Vamos sobre Jó? Vai, lê. É, de Jó. Beleza, então. Essa é a última? É a última. É a última, sobre Jó. Gostaria de ver o Salmocast comentando um pouco sobre Jó, esse homem tão temente a Deus. O que podemos aplicar da vida de Jó em nossas vidas? O detalhe é que Jó, como eu falei, estava escrito em acento circunflexo. Não dá pra saber se é Jó, se é Jô, é apelido pra João, ou se tá falando do Jô Soares. João Soares, o grande inventor da roda. A questão de falar de Jó, a gente pode tentar puxar um link aqui muito louco pra tentar encaixar como vocação de repente. O bichinho sofreu, tá, velho? Tem uma parada que é interessante. Cara, tem uma parada que é vocação. interessante. Não, tem uma parada que é interessante, não de vocação, agora eu lembrei. Tem uma parada em Jó. Cara, eu não vou lembrar onde tá, com certeza. Mas... Tá em Jó. Tá em Jó. Lê Jó. É pequenininho. Cara, eu não vou lembrar o capítulo inteiro, tá nos primeiros 10 capítulos, eu não vou lembrar onde tá. Beleza. Mas é que, tipo, falava que... Jó falava que ouvia algo como... Ele ouvia os passos de... Ele ouvia os passos de Deus andando sobre as águas. E ele o reconhecia, uma coisa assim do tipo. E aí você tem a passagem de Jesus andando sobre as águas lá em Mateus 15? Mateus 15. Você tem a passagem lá de que, de novo, o próprio Deus andando sobre as águas. Aí talvez seja mais um exemplo de que eles usaram para tipo, não, Jesus é Deus, realmente. Ele tá fazendo uma coisa de que Deus estava fazendo. Mas como que a gente tem que interpretar? Essa dica aí é pra você, exclusivo. Bota exclusivo na tela, igual o Salmocast que hypou com Ulisses. Eu tô cansado. Mas como só isso aqui pra terminar. Rato. Como que Que maravilha. como que a gente tem que interpretar? Primeiro, a gente tenta interpretar no literal, certo? Aquele livro de Jó, o contexto, a ideia é que foi escrito por Moisés, certo? Ou tá errado? O Gabriel Porto Uma fala viagem. muito disso, né? Que você passou o Gabriel Porto. Pra você ler a Bíblia e ter uma compreensão básica é fácil, né? É só você ler
Aí tenta levar pro literal. Se não faz sentido, tenta achar um sentido do capítulo. Não faz sentido, tenta cruzar com alguma outra referência que vai fazer sentido na hora. Porque Deus sempre vai dar uma dica. Deus sempre vai dar uma dica. Dali. Ele fala exatamente isso. Ah, ok. Mas, ok. É exatamente isso. A ideia é interpretar literalmente. Se não der, você vai pro outro sentido, que é a alegoria. O campo das ideias. Isso é muito massa. Vai ter muito em João que a gente vai falar. João próximo. João próximo? Não, João próximo, só porque eu achei grande É a dois. verdade. Esse vai ter pauta. Ah, João. Nossa, tava vindo Jó. Lucas e João. Tava Jó. Esse vai ter pauta. Isso vai ter pauta. Fé em Deus. E aí, o que mais tem? Tem mais pergunta? Não, acabou. Vocês têm alguma pergunta? Não. Você tem uma pergunta? Não, você falar? Eu acho que é o suficiente, né? Já esclareceu todas as nossas dúvidas. Está na hora de a mimir, né? É, porque a hora que a gente tá gravando isso aqui, né? Gente, muito legal. Esse podcast. Muito legal esse podcast. A gente tá tentando gravar ele desde as 8. Já são meia-noite. Como é que sabe aqui? Eu queria abrir um pouco da minha vida aqui com vocês aqui, de verdade. Eu vou aproveitar. Quando me chamaram pra gravar o SamuCast, eu lembro disso até hoje. Eu e o Alan, a gente chegou pro Matheus e falou, cara, a gente tava falando que a gente precisava de criar conteúdo pra nação, né? Porque, enfim, tinha acabado de estourar a pandemia aí, galera em casa, quarentena e afins. Acabado de estourar. Saiu. Saiu aí, galera. Divulgando, Tava bombando, moleque, hypado. Pandemia EP novo. Irritou. Aí tava lá e aí a gente falou, mano, vamos fazer um podcast. Vamos fazer um podcast, um podcast, a gente vai fazer, tipo, tal. Aí eu e o Matheus falamos, pô, mas se a gente fizer uma parada meio, trazer umas referências de fora. Não pode falar A referência. do outro canal. Aquele canal lá, enfim, deu um branco aqui agora, eu esqueci. Acabou que a gente fez um negócio muito diferente. E aí a gente fez uma coisa muito única que você nunca vai ver em outro lugar. Você nunca vai ver outro Porque não tem nada tão ruim, né? Porque não tem nada desse nível, assim, enfim. O primeiro episódio foi o do Shrek. O segundo a gente combinou com o Brian. Tudo que a gente tá falando aí, Do terceiro em diante, enfim, as coisas começaram a se complicar um pouco e eu não imaginaria que a gente estaria aqui gravando o 8º. O Alan tinha pedido pra sair no SamuCast 6. Ele pediu demissão, ele tinha saído, ele brigou, entendeu? Saiu da banda. Não, a gente não brigou, não. Montou Ele carreira. brigou sozinho. Ele brigou sozinho com ele mesmo. Mas eu briguei com vocês que fizeram brigar. Ele tava fragmentado. Vocês fizeram brigar. Já viu, cara, saiu um filme na Netflix, Por Detrás da Inocência, de suspense. Nossa, é massa. Vê depois. É igual fragmentado. Igual não, é pior, né? Mas... Tem um episódio dos Simpsons que a Lisa fica fragmentada. É muito Não, é bom. Eu falo pior de não ser tão bom. Mas enfim, o que acontece? Estamos no 8º episódio. Bota pra gravar o nosso. É o 8º? É o 8º. O 7º foi com aquela pessoa que a gente não pode falar o nome. Ah. Mas que foi um podcast muito interessante se fosse você ouvir. Pode falar quem é, não. Não pode falar quem é, galera. Se você for no Spotify, você acha quem é, hein? Quem será? Tá escondido. Tá escondido lá. Mas você pode, sei lá. Vamos lá, é isso aí, galera. Muito obrigado pela companhia de vocês. Se vocês aguentaram até aqui, velho, comenta aí embaixo assim, ó. Eu quero o Matheus tocando acordeon na igreja. Até aprende, velho. Se alguém viu até aqui, merece aprender acordeon, velho. Vale o esforço, vai. Vale o esforço. Obrigado, gente. O que segue a Geração de Samuel nos Instagram, cara. Segue a gente no Instagram. Interage lá no grupo, pelo amor de Deus. Fala alguma coisa no grupo. Segue o grupo. Segue a Geração de Samuel no Instagram, cara. Se inscreva aqui no canal da Juventude Plus se você não for inscrito ainda. Segue a Geração de Samuel no Instagram. Porque interage no grupo do Salto Triplo. Se você é do Salto Triplo, fala no grupo do Salto Triplo. Se você quer conteúdo exclusivo sobre o SamuCast, entra no grupo do Telegram do SamuCast. Tem conteúdo lá agora? Não. Vai ter? Não sei. Provavelmente, mas entra. Vai que tem. Provavelmente vai ter. O Matheus manda PDFs. Para de falar isso na internet, cara. PDFs legais.
de livro. Livros de domínio público. A pirataria ao vivo. Revelou o esquema de pirataria. Só tem Machado de Assis.